Graça e paz, amados. É bom estar com os irmãos nessa noite, poder compartilhar da palavra de Deus nesse dia que é tão especial para a amada igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, quando vai nos dizer: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Uma caminhada vitoriosa, queridos, que eu quero compartilhar com vocês. É sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada de igreja, é sobre a nossa caminhada com família, é sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. A verdade é que ninguém gosta de colecionar fracasso. Eu não gosto, eu tenho certeza que você também não gosta de colecionar fracasso. Quando você faz uma prova, você quer ser aprovado. Quando você está numa corrida, você quer vencer essa corrida. Quando você está numa competição, você quer ser campeão. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial para esse texto, o que nós vemos é que Jesus, ele sempre foi vitorioso. E com a vitória de Jesus, a igreja, ela se torna vitoriosa também. É um jogo de cartas marcadas. A Bíblia vai dizer que o inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Quando olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que o ministério não foi só flores. Foi um ministério de dificuldades, foi um ministério onde ele sofreu aflições, perseguições, injúrias, onde ele sofreu traição, onde ele foi negado, mas a caminhada de Jesus, ela se tornou vitoriosa. E com a jornada de Jesus, com a caminhada de Jesus vitoriosa, nós também nos tornamos vitoriosos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você, meu amado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A tua caminhada pode ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Jesus venceu, por isso você pode vencer. E olhando para esse texto, por que nessa jornada, mais uma vez, Jesus se tornou vencedor? Começando, querido, eu quero dizer que logo no versículo 1 diz que aquela casa, aquele lugar, aquela cidade, eles eram receptivos. Eles queriam Jesus. A cidade, quando ficou sabendo que Jesus iria para ali, eles correram para onde Jesus estava. De tal maneira que aquela casa se encheu. A cidade estava querendo estar com Jesus. Eles estavam receptivos a Jesus. Quando nós somos receptivos a Jesus, quando nós queremos Jesus, quando nós queremos estar com Jesus, nós somos abençoados. Quando você quer mais de Jesus, querido, você é abençoado. Quando a igreja quer mais de Jesus, ela é abençoada. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em tua casa e cearei com você. Jesus quer fazer festa contigo, meu amado. Jesus quer fazer na tua vitória festa. E aqui a festa começou a acontecer porque aquele povo era receptivo. Aquele povo estava ali e queria Jesus. Mas a jornada também foi vitoriosa. Porque o texto diz que quando Jesus estava ali naquela casa, ele estava anunciando a palavra. E logo se ajuntaram tantos que nem nos lugares junto à porta cabiam. E Jesus anunciava a palavra. Jesus não estava falando outra coisa senão da palavra. O que faz, querido, mexer com as pessoas é a palavra. O poder não está em mim, o poder não está em ti, o poder está na palavra que é pregada. A Bíblia Sagrada, quando ela é aberta, quando ela é pregada, as pessoas choram, as pessoas veem através da palavra do nosso Deus, porque nela tem poder. O poder está na palavra. A palavra é eficaz, ela faz divisão entre juntas e medulas, essa espada penetrante. Quantas pessoas têm sofrido? Quantas pessoas teriam seus destinos mudados se a palavra fosse pregada? Conta-se uma história. Uma mulher, ou melhor, essa história diz que o Correio, eles fizeram uma pesquisa. E nessa pesquisa do Correio, quando eles começaram a mexer, eles acharam uma carta de 50 anos atrás. E eles pegaram aquele endereço e começaram a pesquisar. E eles queriam levar essa carta até aquela localidade. E descobriram que naquela localidade tinha uma senhora já de idade, 70 e poucos anos.
E eles prepararam banda de música, eles prepararam uma grande festa para entregar aquela carta naquela senhora naquele dia marcado. E para surpresa deles, com aquela banda preparada, com um carteiro, aquela carta na mão, e eles foram até aquela residência. E ao chegar lá, quando entregaram aquela carta, a banda estava feliz, tocaram uma música bonita. E de repente a banda para. E aquela mulher começa a ler aquela carta. E ela começa a chorar. E ela chora. E aquele carteiro chega próximo e pergunta o que houve, o que tem de tão importante nessa carta. E aquela senhora fala, essa carta aqui era do meu noivo. Ele havia marcado um encontro comigo. Mas essa carta não chegou em minhas mãos. E por ela não ter chegado em minhas mãos, eu não consegui viajar com ele. Querido, quando a carta não chega, pessoas sofrem. Nós somos o Novo Testamento vivo de Deus. Nós somos a carta viva de Deus. Quando essa palavra é anunciada, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas têm a alegria, porque a palavra traz essa alegria. Aquele povo em Cafarnaum, eles tinham a vida deles estavam sendo mudados, porque eles tinham alegria na palavra, eles queriam mais da palavra. E por isso aquela jornada de Jesus, ela estava sendo vitoriosa. Porque um povo era receptivo, porque o povo queria a palavra. Mas aquela jornada, aquela caminhada também foi vitoriosa, porque ali havia um homem. O texto vai dizer que eles foram conduzindo um paralítico, conduzindo um homem que tinha um estado de carência. E aí a gente começa a pensar que carências esse homem tinha. Esse homem que era paralítico. Podemos entender que aquele homem tinha uma carência física. Porque ele pensava, mas os seus pés não obedeciam. Aquele homem tinha uma carência psicológica. Ele pensava e as suas angústias eram enormes. Aquele homem tinha uma carência econômica. Só de pensar numa pessoa à beira de uma estrada pedindo esmola para poder sobreviver é triste. E aquele homem tinha essa carência. Esse homem também tinha uma carência social, porque ele era rejeitado. As pessoas passavam, e muitas vezes ele queria receber uma palavra, mas as pessoas passavam e deixavam de largo. Não queria ter um contato com ele, ele era rejeitado. Aquele homem tinha uma carência afetiva. Ele tinha um coração, ele tinha sentimentos. As meninas passavam, as mulheres passavam, o coração dele batia mais forte, ele via a beleza das mulheres, mas quem iria se interessar por um homem pedindo uma esmola, deitado à beira de um caminho, jogado? Ele tinha carência afetiva, mas eu vejo que uma das maiores dificuldades que esse homem poderia ter é uma carência teológica. Por quê? Porque Deus me fez assim, porque Deus deixou com que eu ficasse assim, porque eu estou vivendo isso. Eu posso até pensar, possivelmente, se alguém chegasse para falar de Deus para aquele homem, ele xingasse, mandasse embora, porque ele tinha carência, todas essas carências. Mas a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí o milagre aconteceu. Aquele homem foi curado, o milagre chegou. Não está aqui na palavra, querido, mas quando o milagre acontece na vida de alguém, eu posso imaginar agora, aquele homem levantando do seu leito, aquele homem saltando, dando pulos, aquele homem agora voltando para sua casa. Aquela pessoa pelo qual ele era apaixonado, agora ele trabalha, ele tem a sua renda, e ele se casa, e ele tem filhos, a vida dele muda. O milagre aconteceu, a jornada vitoriosa aconteceu para a vida desse homem. Mas a jornada aconteceu porque ali tinha 4 homens. O texto vai dizer que ele foi conduzido por 4, ele foi levado por 4. A Bíblia, ela não revela o nome desses 4 homens, esses 4 irmãos. Na parte B do versículo 3 diz que esses homens levaram até Jesus. Que homens são esses? Quem são esses homens? Eu quero dar nome a esses homens, a esses nossos irmãos, irmãos amados. Primeiro irmão entusiasmo. A Bíblia diz no texto de Colossenses, capítulo 3, verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração como ao Senhor e não aos homens. Ali estava o irmão entusiasmo, ele estava decidido, nós vamos levar esse nosso amigo aqui até Jesus. Nós vamos pegar, olha, você pega nessa ponta, você nessa ponta, nós vamos chegar lá, nós vamos levar. Existe uma diferença entre motivação e entusiasmo.
Motivar é mover. Agora, entusiasmo é agir, é avançar. Esse homem, ele avançou, aquele homem tomou a decisão de agir. O nosso irmão entusiasmo, ele tomou essa decisão. Nós vamos levar, nós vamos carregar, nós vamos pegar e vamos levar até lá. Irmão amado, qual área da sua vida você precisa tomar uma decisão? Qual área da sua vida você precisa agir? Qual área você precisa ser melhor, avançar, ser melhor do que você foi ontem? Existem áreas em nossas vidas que muitas vezes nós estamos desmotivados, nós estamos caídos e precisamos se levantar, precisamos avançar, precisamos agir. O milagre só aconteceu na vida daquele homem porque existia um irmão chamado irmão entusiasmo. Aquele homem foi curado porque o irmão entusiasmo pegou e falou assim: nós vamos levá-lo. É preciso que você se levante, que você se encha de ânimo do Senhor e caminhe. A palavra no grego entusiasmo, ela significa cheio de Deus, mas também significa transporte divino. Aquele homem cheio de Deus foi um transporte divino para abençoar aquela vida. Você é portador da bênção de Deus. Você pode abençoar pessoas. E Deus tem levantado você para abençoar vidas. Você hoje precisa ser o irmão entusiasmo. Você hoje precisa ser esse irmão que pegue alguém e que carregue, que age, que avance. Mas ainda tem o segundo irmão. O segundo irmão, eu dou o nome de irmão união. O texto de Salmos 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União não faz só açúcar, não, irmãos. União faz a força mesmo. União, ação de unir, ação de ligar, de tornar um só. Muitas coisas têm acontecido na igreja, ou melhor, deixado de acontecer, por causa de brigas tão pequenas, por causa de picuinhas tão pequenas. Brigas que não chegam a lugar nenhum e só prejudicam o reino de Deus. Conta-se uma história que uma igreja, após a mensagem do seu pastor, o pastor fala sobre a criação e no meio daquela mensagem ele fala sobre Adão e fala sobre o umbigo de Adão. E quando ele termina a mensagem, algumas pessoas começaram a discutir se Adão tinha umbigo ou se Adão não tinha umbigo. E começaram a dizer, não, Adão não tinha umbigo. E metade da igreja foi, não, Adão tinha umbigo. Eu creio que Adão tinha umbigo. E a outra parte, Adão não tinha umbigo. E aí começou a briga dentro da igreja. E a igreja se dividiu. Houve um racha na igreja por causa do umbigo de Adão. Coisa tão simples, queridos. Por que tanta briga? Aquele homem foi curado porque existia o irmão união. Você pode ser também o irmão união. Quando as pessoas começarem a falar coisas que não engrandecem o reino, que não engrandecem o Senhor, você se levanta como irmão união, aquele que une, aquele que agrega, aquele que faz a diferença e fala assim, não, eu não concordo, nós vamos levar, nós vamos caminhar. O povo, enquanto briga, pessoas têm deixado de ser salvas, pessoas têm deixado de ser libertas, pessoas têm deixado de ter uma nova vida, pessoas têm deixado de viver o novo de Deus. Mas ali estava o irmão união. Porque a união estava ali. Aquele homem foi curado. Aquele homem voltou para sua casa. Aquele homem teve um futuro. Porque tinha o irmão união. O terceiro irmão. Irmão fé. Como a fé é importante, irmãos. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz: o justo viverá pela fé. É viver pela fé. Fé é um ato de entrega. Fé é confiança. Confiança sem nenhuma comprovação em troca. Ter fé é comprometer-se com Deus e com o outro. Quando o entusiasmo está abatido, quando a união já não está tão unido assim, é preciso que a fé se manifeste. Aí entra a fé em ação. Vamos, irmãos. Olha só, pega ali. Vamos animar, vá lá, você, meu irmão, entusiasmo, se anime, vamos novamente. Ou você, união, pega aí. Se você pegar aqui, se você pegar ali, eu acredito, eu creio que nós vamos chegar lá. E quando chegar lá, Jesus vai curá-lo, porque eu sou a fé. Fé, irmãos. A fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar. Dentre tantas histórias, tem uma que eu gosto muito. Depois de um culto da manhã,
Uma igreja, ela toma uma decisão de orar, de clamar pela localidade, porque havia uma grande seca. E aí aquele povo se reúne no culto da noite, a igreja começa a encher para eles orarem para que chova. E quando a igreja já está completa, está aquelas pessoas, chega uma menina com um guarda-chuva, com uma capa de chuva, com uma bota de borracha, e aquelas pessoas agora voltam a olhar para aquela menina. Alguém tem até o sentimento de rir, mas ela é repreendida pelo silêncio. Há um silêncio, todos olham para aquela menina. Todos foram ali para orar por chuva, mas só aquela menina tinha fé de que iria chover. Às vezes o que falta na gente é justamente isso, uma fé sincera. Precisamos ter vergonha, ficarmos envergonhados da maneira como estamos vivendo. Estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, e a resposta para esse momento é a igreja, querido. Nós somos a resposta de fé. Esse momento vai passar, a igreja vai vencer, você vai vencer, a tua família vai vencer, as pessoas que convivem contigo vai vencer, eles irão vencer, porque nós estamos nessa caminhada, e porque tem fé, a caminhada será vitoriosa, meu amado. Esse irmão, ele foi curado porque tinha alguém que tinha fé, alguém que acreditou. Se nós chegarmos lá, ele será curado. O texto diz que aquele homem foi curado. Foi pela fé daqueles 4. Não foi pela fé daquele paralítico, não. Foi pela fé daqueles homens que o levaram. A fé que continham neles. Pela tua fé, querido, eu creio que tua família pode ser liberta. A tua família pode ser salva. A tua família pode ser alcançada. Porque você crê no poder de Deus. Mas ainda existe o 4º homem. Quando o entusiasmo cansou, quando a união já não está aguentando mais e começa a discutir, quando o irmão fé começa a ter as suas incertezas, as suas dúvidas, aí entra o 4º irmão. Esse 4º irmão faz toda a diferença. Faz toda a diferença na família, faz toda a diferença no trabalho, faz toda a diferença na vida de igreja. Entra o irmão amor. O irmão amor entra em ação. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor. O verdadeiro amor não depende de quem recebe amor. O verdadeiro amor, a pessoa que ama, ela decide amar. Ama porque decidiu amar. O amor é uma decisão, queridos. O amor é a força mais poderosa do mundo. O elo que liga as pessoas umas com as outras. Coríntios capítulo 13, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que Deus, ele prepara o coração do homem para viver, porque o amor, torna a dizer, o amor é uma decisão. Nós decidimos amar o nosso Senhor Jesus e viver uma vida em Cristo Jesus. Um dia num parque, estava um homem vendo uma menininha andar de bicicleta. E ela dava uma volta e ele soltava sorrisos. E aí uma senhora parou do lado e começou a contemplar aquele homem, vendo aquela menina dando voltas de bicicleta. E ela olhou para aquilo e falou assim, olha, aquele rapazinho lá de suéter vermelho, aquele é meu filho. E ele falou, aquela de bicicleta, aquela é minha filha. E aquela menina deu mais uma voltinha e passou perto do pai. E o pai olhando para a menina falou assim, filha, vamos embora, já está na hora. E ela falou assim, pai, mais 5 minutinhos, pai. Tá bom, filha, 5 minutos. E a filha continuou andando de bicicleta e dando voltas. E aquele rapaz conversando com aquela jovem senhora ali naquele parque. E ele agora chama a sua filha, filha, já passou o tempo, vamos? E a filha olha para ele e fala assim, pai, mais 5 minutos. E aquele pai fala assim, filha, mais 5 minutinhos. E aquela filha vai andar de bicicleta novamente. E agora aquela senhora olha para ele, senhor, o senhor é um homem muito paciente. Já se passaram tanto tempo, já passou 10, 15 minutos e ela continua andando de bicicleta. E o senhor está aí paciente, olhando para ela, esperando. E aquele homem olha para aquela jovem e fala assim, minha senhora, há 1 ano atrás, eu perdi meu filho. Meu filho foi subir na bicicleta e quando ele foi dar uma volta, o homem estava embriagado. Ele atropelou meu filho e meu filho veio a óbito.
Hoje eu estou com minha filha aqui nesse parque. Ela pensa que quando ela me pede 5 minutos, sou eu que estou dando 5 minutos para ela. Não, mas é o contrário. É ela que está me dando mais 5 minutos de eu estar com ela. E estando com ela, é 5, 10 minutos, porque eu amo a minha filha. E eu quero estar com a minha filha. E quanto mais tempo eu tenho com a minha filha, mais esse amor cresce. Amor, queridos. Amor, mais 5 minutinhos. O nosso Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele quer 5. E Ele vai nos dando mais 5 e 5 minutos, porque Ele quer estar conosco, Ele quer estar contigo, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer te abraçar, Ele quer te consolar, Ele quer fazer com que você, na sua caminhada, seja mais do que vencedor, dia após dia, querido. Essa caminhada, aquele homem que é paralítico, ele foi vencedor, porque tinha aqueles 4 homens. Mas a jornada se tornou mais do que vencedora para aquele homem, porque foi levado até Jesus. Quando chega, o capítulo 5 vai dizer que aqueles homens, eles tiram a telha. Na verdade, quando olhamos para o original, o texto, essa telha aqui não é uma telha como nós vemos hoje. Dava-se trabalho. É como se fosse o betume, o piche que hoje é colocado na estrada. Eles tiveram um trabalho de carregar aquele homem. O texto não diz se ele era pesado, se ele era leve. Mas levaram aquele homem. Chegaram lá, tiveram que destelhar, tiveram que bater, tirar aquele piche, aquele betume e descer aquele homem diante de Jesus. A caminhada foi vitoriosa, queridos. Porque lá estava Jesus. Eles levaram até Jesus porque sabiam que Jesus tinha a solução o problema daquele homem. Eu quero dizer para você, meu amado, Jesus continua sendo a solução para os nossos problemas hoje. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o teu problema, a tua luta familiar, o seu trabalho, o teu emprego. Muitos hoje estão pensando como será? Nós iremos à falência, não tem como sobreviver. Não tem mais nada na geladeira, não tem mais nada. Como nós vamos sobreviver? As portas estão se fechando, empresas estão se fechando. Eu quero dizer, meu amado, Jesus é a resposta. Jesus continua sendo a resposta. Você, mas pastor, Jesus... Sim, amado. É tão simples, Jesus ainda é a resposta. A palavra vai dizer no livro de Hebreus, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Jesus é o mesmo que curou aquele homem que estava leproso. Jesus é o mesmo que curou aquele que estava cego. Jesus é o mesmo que curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Jesus é o mesmo que ressuscitou Lázaro, que já estava morto. Jesus é o mesmo que transforma as coisas hoje. Ele não transformou apenas no passado, ele continua transformando hoje. Mas é preciso que você deixe Jesus agir. Aquele homem, ele deixou que aqueles 4 homens carregassem ele, que descessem ele diante de Jesus. E quando ele desceu, Jesus o curou pela fé daqueles homens. Deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Deixe Jesus controlar todo o teu ser. Deixe Jesus ser o Senhor da tua história. Deixe Jesus fazer com que a sua caminhada seja uma caminhada de vitória. Primeira Igreja Batista em Magé. Igreja de história. Igreja de história na nossa cidade. Enquanto Deus estava me entregando essa mensagem, em cada irmão, esse irmão fé, irmão união, quantos irmãos vieram à minha mente? Quantos irmãos amados que fizeram a diferença na igreja, fizeram a diferença nessa cidade? Marcaram a minha alma. Eu me converti nessa igreja, eu cresci nessa igreja, a minha adolescência. Quantas coisas eu vivi que fizeram com que eu crescesse na minha fé. Poderia citar vários nomes de vários irmãos. Irmã Alfredina, está na glória, está com o Pai. Irmã Esmeralda, irmão Rubens, irmão Irineu. Irmãos que fizeram a diferença na minha vida. Que eram entusiasmados, chamava aquele irmão entusiasmado, vamos cantar no coral. Ou aquele irmão fala assim, olha, meio-dia tem oração na igreja, vem para a igreja, vamos orar. E meio-dia todos estavam lá orando para que seus filhos se convertessem. Fé, unidade. Irmão Moisés. Lembrar dos embaixadores, não tem como esquecer do irmão Moisés.
O irmão que, às vezes nós estávamos lá no meio do mato, seja na subida da Serra de Teresópolis ou em Andorinhas, mas daqui a pouco chegava aquele homem com uma caminhonete com pão, com mortadela e com um suco. Entusiasmo. Fazer diferença. Esse homem fez a diferença na minha vida. Essas irmãs que eu citei fizeram a diferença na minha vida. Irmã Esmeralda morava em frente à minha casa. Ela parava e falava: filho, Jesus quer salvar você. Enquanto eu queria jogar bola, enquanto eu queria fazer outras coisas, mas ela parava e falava: Jesus quer fazer algo na sua vida. Irmãos, PIB em Magé, 95 anos. 95 anos de história. 95 anos de que fazem a diferença nessa cidade. Essa palavra que Deus deixa nessa noite para vocês é que vocês ainda continuam fazendo história. Sejam irmão entusiasmo, sejam irmão fé, de união, e amem as pessoas, amem a cidade, façam a diferença, porque a história continua sendo escrita e Deus quer usar cada um de vocês, cada um de nós, para continuar a escrever a tua história nessa cidade. Que Deus nos abençoe, queridos, e que a tua vida seja uma caminhada de vitória, uma caminhada na presença do nosso Deus. Vamos orar? Quero abençoar a tua vida em nome de Cristo Jesus. Pai, diante da sua palavra nós somos derrotados. Diante da tua palavra nós nos curvamos. Diante da tua palavra nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Deus eterno, te pedimos por esta amada igreja, essa amada igreja que completa mais um ano de existência nesta cidade. Igreja essa que proclama a tua palavra, que faz a diferença, fez a diferença na minha vida e continua fazendo diferença. Que sejam levantados, Pai, nessa tua igreja, outros irmãos entusiasmos, outros irmãos cheios de fé, irmãos que promovam a união, irmãos que tenham amor no coração. Deus eterno, abençoe essa igreja e que a cada ano nós possamos ver essa igreja vibrante, uma igreja que faz a diferença nessa cidade. Eu oro e peço a tua bênção sobre cada irmão amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe os teus negócios. E que em tudo você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tenha uma caminhada vitoriosa, sabendo que para que sua jornada seja completa, você tem que estar sempre indo em direção ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.